curto, mas eu quero explorar um outro lado nosso, né? Pra gente poder falar de outras coisas. Para as pessoas Até mesmo saberem de que a gente também é curiosidade. sério, né? Amigo, pra gente falar que a gente não é as duas palhaças do tempo todo, entendeu? Que as pessoas têm uma visão limitada, limítrofe Tem, da tem. gente. A gente não é comediante, mas as pessoas têm aquela ideia assim: "Ai, eu tô com elas, elas têm que fazer a gente rir". Amigo, muito obrigado por ter topado participar desse bate-papo comigo. Eu tava muito ansioso pra gravar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço muito o convite. Conversar com você é sempre uma dádiva, então assim, pode chamar pra gravar, pra não gravar, tamo aí. Mas muito obrigado, amiga, de verdade, pelo convite e vamos lá, é um prazer, com certeza. Rafa, você é uma pessoa que viaja muito. Você é um amante de viajar e você gosta mesmo. Você faz isso de alma. Mas antes de falar do Rafael que viaja muito, que conhece o mundo, que tem muitas experiências legais, o Rafael é e foi professor. O que é que o Exato. Rafael ensinava? Exato, eu fui professor, eu sou formado, no Brasil eu sou formado em pedagogia, né, pela UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. E aí em 2016 eu fui pro meu primeiro emprego para valer depois da faculdade, que foi no SESI, né, o Serviço Social da Indústria. Eu acho que quase todos os estados do Brasil têm um SESI, então a galera sabe o que é o SESI. E aí quando você é formado em pedagogia, você pode dar aula de todas as matérias, né, para ser um português claro, para os alunos do ensino fundamental 1. Né? Então eu dava aula para o quinto ano, meus alunos tinham 9, 10 anos, então eu dava aula de tudo. Só não dava aula de artes, educação física e inglês. Mas de resto, era comigo e era uma delícia, era uma maravilha, era gostoso, era divertido, era pauleira, né? Porque a gente também não pode romantizar, também dizer que era perfeito, um sonho, mas era muito. Era positivo, era bom. O que que você aprendeu com essa experiência de ser professor? O que você aprendeu sobre a vida, sobre as coisas? O que eu aprendi mais, assim, foi entender e valorizar mais ainda a diferença. Porque pensa comigo, né? Numa sala de aula com umas 20, 25 alunos, mesmo eles sendo novos, né? São seres humanos. E eles não são iguais, eles não são robôs, eles não pensam da mesma forma. Muito, ainda mais criança, que não tem filtro, não tem tanto controle como a gente, adulto, né? Então eu aprendi muito a valorizar a diversidade, a ver e enxergar a diversidade neles, ouvir e ouvir literalmente, porque é uma criança te chamando aqui, é outra perguntando ali, então foi aguçar mais a audição, a prestar atenção, a ser atencioso, a ser carinhoso. Eu aprendi muito com eles, porque às vezes no estresse do dia a dia e no trabalho, você quer dar uma resposta para uma criança como você daria para um adulto, mas não é assim. E aí quando você vai exercitando esse lado de ser atencioso, de ser carinhoso com uma criança, isso acaba refletindo no seu dia a dia com os seus pares, com os adultos também, com as pessoas ao seu redor. Mas assim, a diversidade foi o que mais me chamou a atenção dentro da sala de aula. Com essa sua habilidade e esse olhar de quem já teve que ensinar e ouvir muito, como é que você vê que isso te ajudou a se socializar e a conviver no mundo gay? Caramba, eu acho que me Aqui é ensinou. difícil, pessoal. É, Ai, que vocês querida. tá achando que a gente só vai pegar comédia, piada? Não é isso. Aqui agora vem profundidade, de verdade. Amiga, eu acho que me ensinou a perceber isso que eu falei antes. Trazer essa questão de valorizar e entender as diversidades para o mundo gay. E quando eu digo diversidade, óbvio, eu não tô falando de ser gay, bi, nada disso não, apesar de ser importante, claro. Mas eu digo de diversidade de ser, de jeito, de agir. Eu ajo de um jeito, você age de outro, nossos amigos de outra forma. E isso é importante quando a gente vai viver em grupo, quando a gente vai viver com a família. Enfim, é importante para entender que mesmo a gente sendo gay, a gente pensa diferente. Você tem algumas ideias, eu tenho outras. E se eu, mesmo amando você, mas se eu não quiser compreender isso, a gente vai bater de frente e não vai funcionar, entendeu? Então eu acho que aprender a minha vivência na sala de aula me ensinou a ser mais paciente e compreensivo com as pessoas, claro, da minha comunidade, né, a comunidade gay, mas também com as pessoas no geral, e também me ensinou a ouvir mais.
né? Aquilo que eu falei, ouvir e ser mais paciente, ser mais calmo. Às vezes a gente é paciente demais. Às vezes há necessidade, sim, de enfiar a mão na cara de alguém no sentido figurativo. Mas Exato, eu concordo. a gente releva e fala, ai, vai, vamos ser paciente mesmo, vai pra outra, passa esse aí. Dentro dessa questão de vivência no meio da escola e todo o aprendizado que você teve, se o mundo gay depois dos 30 fosse uma escola, qual matéria seria obrigatória? Eita, esse eu tive que anotar, porque eu fiquei assim, pensando muito em que eu ia falar. Mas matéria obrigatória, e eu sei que lá na frente você vai falar isso também, mas eu vou falar aqui, amor próprio. Pra mim, seria uma matéria obrigatória para a comunidade gay, a vida gay depois dos 30. Pode soar clichê? Pode soar clichê. Pode soar militância? Pode soar militância, porque esse sou eu. A gente precisa se amar. A gente precisa, é importante, é necessário. Não tô dizendo que, vamos ter amor próprio, então eu não preciso ter relacionamento, eu não vou querer ficar com ninguém. Não é isso. Somos seres humanos e a gente precisa, somos seres sociáveis. Então a gente vai precisar das pessoas. E uma hora bate uma carência de querer alguém mesmo pra ficar de conchinha, pra poder assistir um filme, enfim. Mas eu pelo menos acredito nisso, a gente não pode depositar no outro a nossa razão de ser feliz, entende? O outro tem sempre que ser um complemento na nossa vida, não a felicidade. Eu vi um vídeo da Mônica Martelli e ela disse uma coisa muito importante pra mim. Ela falou assim, ninguém pode ter uma responsabilidade tão grande como ser responsável pela sua felicidade. E eu concordo com ela. Então, o amor próprio, pra mim, deveria ser uma matéria obrigatória. Seria uma matéria obrigatória se a vida gay depois dos 30 fosse uma escola. Pra gente aprender a se amar, a se valorizar, a entender que a gente pode envelhecer bem, a gente continua sendo lindo, a gente continua sendo legal, bonito, interessante, inteligente. Então, a gente se ama primeiro, se entende primeiro, para depois começar a se envolver com as pessoas, a querer ter relacionamento. Porque se a gente for pro outro achando que o outro vai ser a nossa felicidade, uma hora o castelo vai desmoronar. O tombo vem. Mas vem bonito. Bem bonito. E aí as Quem pessoas, nunca, né? e aí o tombo vem, e assim, né? Isso aí, gostei que você falou quem nunca. Gente, tô falando isso, mas eu também não tô falando que, nunca pensei assim, não. Claro que eu já pensei Amores. assim. Às vezes eu penso assim. Às vezes eu falo, quero fulano, porque ele vai ser a razão da minha vida. E o tombo vem, menina. E aí, às vezes, a gente culpa também a pessoa só. Fulano não me foi feliz. A gente não se autorresponsabiliza, né? Exato. Quando você não tava fazendo um monte de coisa pra você mesmo, pra você entender que, fulano não ia me fazer feliz. Eu não tava feliz comigo, como é que fulano vai me fazer feliz? É por isso que a gente tem que se colocar em primeiro, em segundo, em terceiro. E você aí de casa faça o mesmo. Depois o outro. A gente tem que estar bem sempre antes. Já. Amigo, você chegou aos 36 anos com muita bagagem. De vida, de viagem, de mudanças, de trajetória, de escolhas e renúncias. E muitos carimbos no passaporte também, né? É bom lembrar isso, gente. Eu vou lembrar esse vídeo todinho. O que mais mudou na sua relação com a cena gay depois dos 30? O joelho. A louca. A articulação. A articulação. Que a gente que é uma gay afeminada, a gente gosta de rebolar. A gente gosta de... A coreografia, né? Fazer a coreografia, ir no chão. Aí você vai no chão, você vem um estalo. Você volta, depois você não consegue mais ficar em pé direito. Mas aqui, falando sério, eu fiz 30 anos, eu já estava nos Estados Unidos, né? Eu cheguei em 2018, tinha 29, e aí fiz 30. Então, assim, e aí naquela época eu estava casado. Então, a cena gay, logo que eu fiz 30, ela era uma cena gay diferente aos meus olhos, porque eu tinha uma vida de casado. Eu já não era muito de balada. Como casado, não ia muito mesmo. Hoje eu não estou mais casado, hoje eu estou solteiro novamente. Então, assim, a cena gay, na brincadeira, é isso mesmo. Não tem mais como ser festa até as 7 da manhã. Pelo menos pra mim. Tem um monte de gente aí que já passou dos 30 que vai e tá ótimo, tá tudo bem. A gente tem que fazer o que nos faz feliz. Então, ir até as 7 da manhã não funciona mais. 2 festas seguidas não funcionam mais. Finais de semana seguidos há de se pensar. E aí, agora falando pro lado mais sério, vamos dizer assim. Amiga, a maturidade vem, né? Chega. Vem.
A gente fica achando que a gente nunca vai ser maduro, mas vem sim. Você olha certas coisas e você fala: meu Deus, sério que eu fiz isso? Ou sério que eu quero fazer isso? A gente aprende a julgar, mas no bom sentido da coisa. A julgar, eu digo, eu não preciso disso. Eu não preciso ir lá pra provar nada pra ninguém. Eu não preciso daquela festa pra dizer pros meus amigos que eu estou curtindo minha noite, minha semana. Não. Então isso é muito legal, alcançar esses pontos na nossa vida que vem depois dos 30. E vem mesmo. Parece que é uma coisa meio que a gente fala da boca pra fora, mas, gente, os 30 é uma virada. Eu não tenho nenhum problema em envelhecer, muito pelo contrário, eu acho muito legal. Mas vem aí uns ônus, né? Ressaca, galera que não fez 30 anos. Ressaca depois dos 30, e a gente do Brasil vai entender muito bem isso. É como uma dengue. Não vai achando que vai ser a ressaca dos 25, que você, ai, nossa, tive ressaca, vou acordar, vou tomar uma caipirinha, vai melhorar, uma Coca-Cola e vamos embora. Amor. Meu amor, se prepara. 2 dias doentes pra começar a recuperar. Exatamente, você fica assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Então, assim, mudou isso, amiga. A parte do físico mesmo, não dá mais pra eu aguentar. E a parte da maturidade, de enxergar as coisas de um jeito muito melhor. Eu acho que a gente hoje, depois dos 30, a gente enxerga as coisas assim, ai, que bom. Porque se eu pudesse ter os 20 com a cabeça dos 30, talvez eu iria, voltaria se eu tivesse esse poder. Mas ter os 20 com a cabeça dos 20, eu não voltaria. Eu não voltaria. A gente já esteve lá, né? Tem cada coisa que a gente já fez que a gente fala assim, ai, pra quê? Pra quê? Uma vergonha. Amigo, nas redes sociais o pessoal fica comentando muito que depois dos 30 a gente se torna invisível. Você acha que isso é mesmo verdade? Ou isso é uma neurose coletiva que a galera tá tendo? Eu não sei se eu posso dizer verdade como absoluta, mas eu também não acho que seja uma neurose. Eu acho que é uma verdade aí sim. Vamos falar aqui, né, da cena gay, né, que é a nossa bolha mais próxima, claro. Eu acho que isso é muito verdade, amiga. Principalmente na comunidade gay. As pessoas vão envelhecendo e a gente vai descartando as pessoas. A gente vai achando que não tem valor mais, que fulano não é mais bonito. Porque a gente tá sempre querendo uma coisa daquele belo que é pintado pra gente, né? O belo forte, o belo onde tá tudo no lugar, sem rugas e tal. Então eu acho que a gente vai deixando muitas das vezes essa ideia de fazer o outro ficar invisível, sim. E eu digo de uma forma assim, às vezes a gente age assim, sabe? Você vai pra uma festa e aí tem uma pessoa, um cara que é mais velho, você já fica assim, não sei. Aí você quer o cara mais novo, porque o cara mais novo, claro, também é sinônimo de energia, de vitalidade e tal. Mas isso eu também não tô falando que, tipo assim, é culpa só nossa. Não, né? Isso aí a gente daria 3 programas. É culpa tudo relacionado com a sociedade, o que a gente pensa de envelhecer e tal. E também não estou dizendo que, eu quero usar Botox, eu quero usar isso, quero usar aquilo. De novo, faça o que você quiser fazer, desde que te faça feliz e desde que você não esteja machucando ninguém ao seu redor. Mas existe sim essa questão de invisibilidade, né? Da gay quando ela vai ficando velha. E a gente nem tá tão velha assim, graças a Deus. Mas as gays mais velhas mesmo, às vezes eu paro e fico pensando, gente, e a solidão na vida dessas pessoas hoje? Porque hoje, com 36 anos, às vezes eu reclamo da solidão. Mas, pô, eu posso sair, eu posso ir ali, eu posso ir cá, eu tenho meus amigos, eu vou pra uma balada, eu vou num bar. Enfim, eu faço um monte de coisa, porque só tenho 36 anos ainda. Aí eu fico pensando, e essas gays de 80, que não tem ninguém? E aí, às vezes os amigos também já se foram. E aí, enfim, infelizmente existe e a gente precisa lutar pra voltar e parar de fazer isso, talvez, ou pensar de uma outra forma. Não sei, porque isso precisa terminar, isso precisa acabar. E não tô falando acabar no sentido assim, então você está dizendo que eu preciso namorar um cara que tem 80 anos. Não é isso. Mas às vezes entender que o cara que tem 80 anos, ele também merece atenção, ele merece um diálogo, ele merece um carinho, ele merece um oi. Que a comunidade gay, ela sabe ser snob. Ela sabe ser snob, ela sabe ser nariz em pé. Podre. Podre. Ela sabe ser podre. A gente pode falar. E aí, infelizmente, ela às vezes joga essa podridão em cima de quem não merece.
Algumas Exato. pessoas merecem, outras Eu tenho a impressão que com o passar dos anos, Rafa, a comunidade vai abandonando o pessoal que vai envelhecendo. E aí perde-se literalmente a comunidade mesmo, assim. As pessoas vão ficando isoladas, sozinhas. E de maneira geral, óbvio, não é todo mundo, o pessoal não tem filho, né? É uma porcentagem muito inferior do pessoal da comunidade que tem filhos hoje em dia. Que, ou seja, que vai ter alguém para cuidar, que vai ter uma geração seguinte, né? Que pode gerar carinho, afeto, família. Porque quando você vai envelhecendo, o pessoal que era mais velho vai todo mundo indo embora. E eu noto isso, sabe? Que a comunidade mesmo vai abandonando o pessoal que vai envelhecendo. E isso é muito ruim, porque é construção social mesmo, como você falou. Dariam 3, 4 programas aqui se a gente entrar nesse mérito. Eu acho muito pontual e verdadeiro você falar isso, que a gente precisa encontrar uma maneira, enquanto comunidade, disso parar. E ninguém tá falando sobre se relacionar, mas sobre dar apoio mesmo pra comunidade. Porque no fim da vida, ou perto do fim da vida, ou mais pra frente, depois do meio da vida, nós vamos ficando solitários no mundo. Porque o mundo todo segue uma cronologia de vida. As pessoas morrem, as pessoas acabam indo para outros lugares. E nós que talvez não tenhamos uma geração seguinte, a gente vai ficando sozinho mesmo. E uma coisa que também a gente não pode esquecer, e que eu acho que é muito importante colocar nesse ponto, né, de cuidar dos mais velhos, né? A gente não pode esquecer que tudo que e agora falando também claramente para a comunidade gay, tudo que a gente tem hoje é fruto de luta deles. A nossa geração hoje tem acesso a muita coisa, porque gente antes da gente lutou muito, sofreu muito e penou muito para conseguir isso. Aí a gente tá aqui já com alguns direitos, e a geração após a nossa também tá usufruindo de mais direitos ainda, que a gente lutou, que a gente correu atrás. Então, assim, é você reconhecer quem lutou por você, sabe? Pela sua comunidade. Porque não é, como você falou muito bem, não adianta bater no peito e falar de comunidade gay só com quem tem 30 anos, 25 anos e tá ao meu redor. Aí é fácil. Falar de comunidade gay é falar de quem tá lá na frente, de quem hoje infelizmente tá sozinho, de que foi perdendo seus amigos, foi perdendo sua família, não teve filhos, então não tem o posterior, e sofreu muito para que hoje a gente possa ter o direito de andar de mão dada na rua, pintar a unha, fazer o que quiser, né? Quase, né? E claro, também depende do país, óbvio. Mas, enfim, é isso que você falou. A gente tem que entender e dar valor e dar sentido verdadeiro à palavra comunidade. Pra valer. Não só da boca pra fora. É verdadeiro. E você aí de casa, dá um jeito na tua vida. Dá uma guinada nisso aí. Para de ser sonsa. Porque senão, meu anjo, você não sabe do que eu sou capaz aqui nesse programa. Amigo, mas vamos falar de coisa boa, que a gente já falou muita coisa séria aqui. A gente já mostrou pro pessoal de casa que nós não somos duas palhaças. Porque vocês têm uma visão muito rasa de nós duas. A gente mostrou que a gente não é palhaça, ou a gente confirmou que a gente é palhaça. Eu não sei. Saberemos depois. Deixa aqui no comentário o que você acha disso. Amigo, você já viajou o mundo, literalmente. Que delícia. Qual foi a viagem que mais te transformou? Aquele lugar que você olhou e falou, cara, isso aqui não é só uma paisagem, mas mudou a sua maneira de ver a vida. Tá, 2 lugares, né? Eu fui... E os 2 aconteceram no ano passado, né? Eu fui pra Indonésia ano passado, fui em Bali. E... cara, foi muito diferente. Foi muito, muito, muito diferente. Primeiro, porque foi um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse escolher ir. Segundo, porque eu vi que as pessoas são felizes no simples. Uma observação muito importante. Não estou romantizando pobreza, não é isso. Mas quero dizer o seguinte. Algumas pessoas não têm o privilégio de simplesmente nascerem herdeiras, ricas, etc. Então elas vão batalhar pra chegar lá, pra ser rica, pra ter dinheiro, pra ter posses, enfim. Mas aí, esse trajeto, as pessoas elas precisam ser felizes nesse trajeto. Não adianta a gente querer ser, eu odeio ser pobre, cruzar os braços, reclamar do mundo, do universo, de Deus, do signo, do que for, e não fazer nada, né? Nada vai mudar. Então, o que é nessa simplicidade de vida que eu digo que eu vi as pessoas felizes em Bali, no sentido assim, elas são simples, essa é a vida delas ali, né? Não tô dizendo se elas estão acostumadas com aquilo ou não, mas enfim. Então eu vi felicidade ali, eu vi as pessoas sendo doces, eu vi as pessoas sendo agradáveis.
no simples, no pouco. E isso é muito bonito. Eu sei que a gente vem do Brasil, que também é um lugar que é muito visto dessa forma, as pessoas são felizes e tal, mas você tá falando de viagem. O Brasil é meu país, então eu tô falando de um lugar que eu fui e vi isso. Eu fui num templo lá com o meu amigo, né, que ele chama o Templo das Águas, e eu sou uma pessoa evangélica, então eu tenho outras crenças, enfim, mas respeito muito e gosto muito de ver as crenças, a ação das pessoas nas suas crenças, né? E foi muito bonito também ver as pessoas ali naquele templo, elas colocando as devoções delas no que elas acreditam. Enfim, então Bali foi sensacional pra mim. E um outro lugar que também foi muito marcante foi Tóquio. Por quê? É uma cidade grande, óbvio, né? Um caos muito louco, mas as pessoas são educadas e organizadas. E isso chamou muito minha atenção. Muito organizadas, elas respeitam as sinalizações, os sinais, elas não atravessam a rua se o sinal não estiver fechado, mesmo se não estiver vindo carro, elas esperam o sinal fechar para os carros e abrir para elas, né? Tóquio você não pode fumar na rua, né? Então tem fumódromos. As pessoas respeitam isso, então ninguém tá fumando na rua. Comparando com Nova York e Brasil, no sentido São Paulo, Rio de Janeiro, você fala assim, meu Deus, como? Toda essa ideia de tipo, não tem como ser uma cidade limpa porque tem muita gente, cai por terra quando você chega em Tóquio. Eu sei que tem muita coisa aí cultural, óbvio, né? A gente não vai acordar da noite pro dia e ser como eles, mas foi 2 lugares que me chamaram muito a atenção, assim, impactado. E desses lugares que você viajou, teve algum país que você passou e falou assim, cara, aqui eu consigo ser livre pra ser quem eu sou? Amiga, eu vou ser muito sincero pra você. Esse país, pra mim, vai ser os Estados Unidos. Por quê? Quando eu cheguei aqui, em 2018, em Nova York, eu pude ser eu mesmo. Acho que pra pessoa que é gay, eu ia falar, a pessoa que foi gay, pronto, apoiando a convenção. Tô brincando, gente. Foi só um erro gramático. Pra pessoa que é gay e cresceu sendo reprimida, enfim, aquele monte de coisa, chegar num lugar onde absolutamente ninguém te conhece é muito libertador. Porque você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode andar de cabeça para baixo. Você pode, enfim, o que você quiser. Ninguém te conhece. E isso é muito libertador. Gente, é como fazer terapia. Que a gente vai pra terapia e o psicólogo não é nosso amigo. Então você fala as mais barbaridades que você pode falar, que talvez você não fale nem pro seu melhor amigo. E o psicólogo não vai te julgar, o psicólogo tá ali pra te ajudar, etc e tal. Eu cheguei nos Estados Unidos e foi isso. Eu pude ser quem eu queria ser, eu pude experimentar coisas e eu experimentei muito. Então, foi o primeiro lugar que eu pude ser eu, entendeu? Mas Nova York, claro, também, né? Porque a gente precisa entender que você fala, Estados Unidos. Então, os Estados Unidos todo é assim. Quem dera. Não é. Muito pelo contrário. Tá bem difícil. Olha, tá bem difícil esse ano, hein? Amigo, teve algum lugar que foi o oposto? Que você olhou e falou assim, aqui não dá pra mim. Tava pensando quando eu vi a sua pergunta, né? E eu até joguei no Google. Na Indonésia, né, que é onde fica Bali, não é proibido ser gay, pelo menos através da informação que eu tive no Google. Mas foi um lugar que eu fiquei mais, também assim, um pouco mais, tipo assim, vamos segurar a onda um pouco, porque, não sei, né? Foi minha primeira vez na Ásia, num país completamente diferente, então eu falei assim, vamos tentar, né, vamos... Abaixa aqui a segurar a onda um pouquinho. Segura a onda um pouquinho também. Precisa ser essa... É o que maravilha toda hora. Vamos acalmar aqui. Mas foi de boa. Não tô falando que ninguém falou nada não. Mas foi o meu pensamento. Amigo, agora vamos de momento sincerão. Quantos parques da Disney você já foi? E qual é o seu preferido? Eu sou muito fã da Disney, as pessoas sabem, né? Quer dizer, quem não me conhece agora tá sabendo, né? Porque eu tô falando de um jeito como se eu fosse um global. Eu fui em Orlando, né? Que fica na Flórida. Eu fui em Anaheim, que fica na Califórnia. O parque de Hong Kong, o parque de Tóquio e o parque de Paris, né? Então eu fui em 5 Disney, vamos dizer assim. Falta conhecer a de Xangai, na China. É difícil falar qual que eu mais gosto. Será que tem um que é tipo, é igual filho, não pode falar o preferido? Você que eu gosto né? igual. Pra mim, Orlando continua sendo meu xodózinho. Porque foi o primeiro que eu fui. E quando eu morava no Brasil, quando eu não tinha ido ainda na Disney, era ele que era meu sonho, meu foco, meu objetivo era ir pra Orlando. Então, quando eu fui, eu só fui em um parque, quando eu fui a primeira vez mesmo, né? Que eu fui no Magic Kingdom.
que é o do castelo e tal. Nossa, gente, foi assim incrível. Então, pra mim, é ainda o meu xodozinho. Mas em Tóquio, né, tem 2 parques, que é o Tóquio Disneyland e Tóquio Disney Sea. O Disney Sea, que é uma temática marinha, com água e tal, e aí é um parque que não tem em nenhum outro lugar do mundo. A Disney só fez isso lá. Então é muito diferentão. E é um diferentão legal, bonito, interessante. Então ele também tá ali brigando com o Orlando pra ver quem é o meu favorito. Mas Orlando, claro. E ainda bem que é Orlando, que é fácil de chegar. Você é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço. E não no sentido de sensível pra baixo, ruim, não. Sensível igual uma bomba. Não, tô brincando. Isso não. Você é um cara sensível, leve. E eu acho que isso é uma das suas maiores forças, de verdade. Eu acredito nisso, eu já te falei isso algumas vezes. Mas da onde que você acha que vem isso? Vem das suas viagens, das suas experiências, das ressacas da vida, da maturidade? Da onde que você acha que vem essa sua sensibilidade pra vida? Cara, vem das ressacas, com certeza. Vem das ressacas. Eu acho que a vida com as ressacas, né? Porque, sendo mais clichê impossível, é nas pancadas que a gente vai aprendendo. Então eu acho assim, eu não quero ser repetitivo, mas é porque pra mim isso é muito importante. Uma pessoa que cresceu nos anos 90, gay, dentro de uma igreja, não podendo ser gay, ouvindo tanta coisa que era... Tudo era não. Não, não, não. E quando você é uma gay afeminada, é mais complicado ainda. Então, não mexe o braço, engrossa a voz, senta direito. Ao contrário das meninas, abre as pernas, olha a roupa, o cabelo, enfim. Então, tudo isso te bloqueia muito e você vai sofrendo muito com essas coisas. Mas aí a gente vai crescendo e graças a Deus a gente vai se libertando, a gente vai tendo o apoio de pessoas incríveis. Então eu acho que as ressacas da vida, elas foram me ensinando a ser sensível, delicado no sentido bonito da palavra, não ter medo de assumir as coisas no sentido de... Eu sou muito verdadeiro quando eu tô triste, quando eu tô mal, quando eu tô pra baixo, e também sou muito verdadeiro quando é o contrário. Então eu acho que as ressacas me fizeram ser assim, com certeza. Porque pra mim as viagens, elas são a bonança da vida, a parte boa da vida. Então as viagens, elas vêm pra poder para ser um bônus, vamos dizer assim. Mas o dia a dia ali, aquelas pancadas que a gente toma, os chacoalhões que a gente toma da vida, às vezes necessário também, tá? Não tô me colocando aqui como um alecrim dourado que não precisava nada disso, não. Algumas coisas a gente precisa também acordar pra vida. Até a gente precisa, e ponto final. A gente já comentou um pouquinho mais cedo sobre o amor próprio. Eu noto na sua caminhada que você aprendeu a se amar. Como é que foi esse processo pra você do amor próprio? Veio naturalmente por conta dos tropeços da vida? Ou veio naturalmente porque maturidade chega pra todo mundo? Ou porque só cansou mesmo de não se amar, decidiu mudar o jogo? Quando foi esse momento de virada pra você, que você começou a olhar pra questão do amor próprio? Boa. Estou num processo ainda, não aprendi a me amar completo, mas já melhorei muito. Eu acho que veio com a maturidade, isso aí com toda certeza. Veio a partir do momento que eu comecei a perceber aquilo que eu falei anteriormente, de que a minha felicidade não é o outro é um complemento pra mim. Eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim. Ah, eu não tenho o corpo igual fulano. Tá, eu quero ter o corpo igual fulano? Então vamos trabalhar. Eu posso ter aquele corpo exatamente como fulano? Não, eu não posso. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem. A gente vai ser feliz com isso aqui. E não tô falando com o que a gente tem no sentido de, então desiste. Não, eu vou trabalhar pro que eu posso fazer para ter um corpo bom, mas entendendo que é o meu corpo. Então foi com a maturidade, terapia. Então você defende muito isso, eu tenho certeza, eu já vi. E eu falo também aqui, a gente tem que fazer terapia. Se você tem condições, se a pessoa tem condições, corre atrás. Porque amor próprio é muito difícil. É muito difícil. A gente tá sempre se colocando pra baixo. A gente tá sempre enxergando as piores coisas na gente, enquanto as pessoas estão enxergando as melhores coisas na gente. Isso é muito incrível. Se você fizer um exercício, você vai perceber que você tá sempre se criticando, se colocando pra baixo, apontando os defeitos da sua vida, tudo. E ninguém tá reparando isso em você, porque as pessoas estão vendo as coisas boas e você tá vendo as coisas ruins. Então, é terapia pra te ajudar a sair desse buraco. É se rodear de quem é bom pra gente.
Porque tem muita gente que faz mal pra gente também, e a gente acha que, é uma pessoa legal, é amigo. Não, não é, presta atenção. Mas no meu caso foi isso, amiga, foi a maturidade de começar a perceber e entender que, epa, eu tô fazendo a coisa errada, não tá dando certo. Por que eu tô pensando isso? Por que eu tô tão pra baixo assim? Por que eu tô me martirizando tanto assim? As pessoas falam que eu sou gentil, que eu sou legal, que eu sou divertido. Por que eu não consigo ver isso em mim? E aí fui levar isso pra terapia. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. O que eu faço? Como que eu vou mudar isso? Foi da noite pro dia? Não foi da noite pro dia. Quem me dera. O meu psicólogo fala uma coisa muito interessante pra mim, que às vezes a gente tem que trabalhar o nosso cérebro no sentido contrário do que ele tá indo. Porque a gente tá no modo automático. Então ele tá sempre ali, é mesmo, você não é capaz mesmo. Você não é bonito mesmo. Você não é bom mesmo. Você é horrível mesmo. E a gente vai aceitando aquilo. E aí aquilo vai virando uma rotina na sua vida. E aí ele fala que às vezes a gente tem que fazer o contrário. Você não é bonito. Olha, eu agradeço o seu... Você falando pro seu cérebro. Eu agradeço o seu comentário. É você com você mesmo. Mas aí é você por aí porque eu sei que eu sou bonito. Então assim, é começar a trabalhar isso, amiga. Então pra mim foi a maturidade e a terapia para me ajudar a entender que o amor próprio é necessário, muito necessário, muito. E é um exercício diário, né? Porque o mundo coloca a gente contra a gente o tempo todo. Seja no dia a dia, seja nas redes sociais, porque eu falo muito de redes sociais por aqui, porque é a realidade atual de todo mundo. A gente tá conectado o tempo todo e é até de um lugar meio que ruim às vezes, né? Até exacerba um pouquinho. Então a gente fica mesmo se cobrando, às vezes a gente olha pro outro e acha que a grama de lá tá mais verde que a nossa, e muita cobrança. E pra gente cuidar do amor próprio, eu acho que em primeiro lugar, terapia. Rafa já falou tudo aqui. Você aí de casa, hoje em dia nós temos ferramentas gratuitas, a gente tem psicólogos no SUS, então se você tem alguma questão com você mesmo que precisa ser cuidada, procure um psicólogo, procure ajuda, é muito importante a gente falar disso aqui, mas existe aquela coisa que só a gente faz pela gente mesmo. Às vezes, existe um momento que a gente precisa dar um clique para as coisas mudarem, ou às vezes precisa acontecer uma situação. Mas sempre volta para a questão de que todo dia é um troço que a gente tem que fazer para reafirmar o nosso amor próprio, porque a gente realmente entra no modo automático e coloca a gente contra a gente mesmo. Sim, total. Mas a gente também não pode esquecer uma coisa. Ter amor próprio não significa que a gente vai ser feliz todo dia. Até porque tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ficar para baixo. Faz parte, né? São sentimentos da vida. Então, só pra a gente também não se desesperar tanto assim, eu tô me amando, mas eu tô triste. Tá tranquilo. São dias e dias, né, amigo? E a gente tem que lembrar que os dias ruins servem pra gente se lembrar dos dias bons, que eles são importantes. E a malha da vida é essa, gente. É dia bom, é dia ruim, é dia ruim, 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 bom, bom, bom. É uma loucura, é uma montanha-russa. Se você acha que a vida do outro lá tá maravilhosa porque fica postando no Instagram, olha... Tenho que te contar uma coisa. Vou fazer um chá revelação da sociedade pra vocês. Minha amiga, é verdade. Ali a vida é editada. Acorda. Para de acreditar que a vida do outro é perfeita e ficar postando coisinha fofa no Instagram. Tá? Não é isso. É mentira. Às vezes é até verdade, mas o caminho que ele passou pra chegar numa coisinha boa lá na fotinho lá, gente. Claro, amiga. Editada nesse sentido. Às vezes a pessoa tá vivendo bem mesmo. Às vezes a gente mesmo posta só coisas legais, porque a gente vai postar tristeza não, gente. Pra quê? Não, a gente não posta isso não. A gente tá na rede social, a nossa raça humana é do social mesmo. Tem que postar coisa boa e tudo mais, mas é editado. A gente posta um stories legal aqui, outro ali e tudo mais, mas a vida não é só flores, não. E como diz como diz Elvirinha, a vida segue, a gente tem que seguir com ela. Exatamente, exatamente. Rafa. Ai, gente. Antes da gente terminar, quando volta o Pode Ser Raso? Será que vai ter uma segunda temporada, pessoal? Não sei. Cobrem nos comentários. Nos cobrem. Gente, tá cobrem assim, nos comentários. A gente tá numa loucura vendo se volta ou se não volta. Não, e olha, eu vou fazer a meia-culpa aqui, né? Como dizem. Os meninos estão bem animados. Ultimamente, eu tô assim... Eles comentam no grupo, eu só fico assim... vamos ver. Deixa no ar, se vocês quiserem que a gente volte, coloca aí nos comentários. Isso, bota aqui nos comentários. Agita aí. Pra encerrar, se você pudesse dar um conselho só pro pessoal que tá assistindo a gente, qual seria?
não goste de homem. Você que gosta de homem vai sofrer. Nossa! Eu tenho uma amiga, que uma vez ela falou isso e eu nunca esqueci. Se você gosta de homem, você vai sofrer. Não importa se você é gay, hétero, bi, não binário, qualquer coisa. Gostou de homem, é sofrimento. Eu diria, um conselho é: cerque-se de quem te ama de verdade. E a gente sabe quem ama a gente de verdade, tá? A gente sabe. Pode parecer muito difícil, pode parecer que não, mas a gente sabe. E por que eu estou dizendo isso? Porque pra mim, eu acho que quem nos ama de verdade é que vai ser a nossa base pra tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Vai ser sincero com a gente, quando tiver que ser sincero. Porque já falamos aqui, não somos alecrim dourado, a gente faz um monte de merda mesmo. Então a gente precisa dessas pessoas pra falar na nossa cara assim, ó, acorda pra vida, você tá fazendo besteira. Reage! Quem é amigo, quem nos ama de verdade, vai sacudir a poeira com a gente, independente do que estiver acontecendo. Vai ficar feliz com a gente, ao invés de ter inveja, ao invés de desacreditar da gente. Não, vai ficar feliz com a gente. Então, cerque-se de quem te ama de verdade. E, de novo, você sabe quem te ama de verdade. Se você não sabe, só prestar um pouco de atenção que você vai encontrar. E digo que, geralmente, vai caber numa mão só. Não vá pensando que também você vai cercar-se de quem te ama de verdade, vai ter 30 pessoas ao seu redor. Não é assim, tá? Vai ser uma mão só, às vezes 2 dedinhos. Mas vai ter alguém ali. Amigo, muito obrigado por esses minutos de sabedoria. Eu amei ter você aqui. Você, assim, é um cara espetacular. Acima da média pra mim. Você sabe, se eu fico puxando teu saco, que é verdade mesmo. Eu sou fã da senhora. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço as palavras, eu agradeço o convite. Tudo que você falou, eu falo dobro pra você, porque você sim. E eu digo isso pra todo mundo. Se vocês conhecem o Leandro aqui pelo vídeo, é isso mesmo que vocês estão vendo. E quem tem a oportunidade de conhecer o Leandro pessoalmente sabe que é mais ainda. Você é o tipo de pessoa, já te falei isso também várias vezes, que é o tipo de pessoa que, se você tá no lugar, a energia é pra cima. Não tem essa de, energia ruim, não sei o quê, vai. Não, gente, se você tá com o Leandro, as coisas vão subir. Mesmo que a gente tá num dia podre, mas as coisas vão subir, vai dar certo. Amigo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, um beijo, a gente se vê já já.